Eu resumi em 5 princípios essa gestão da atenção, porque o problema é aonde eu vou colocar amanhã, que é quarta-feira, né, a minha atenção. Eu sei que tem o Rangel me chamando para uma reunião, eu sei que tem a reunião do RH, eu sei que tem a reunião com os liderados. E aonde é que eu distribuo? A quem eu nego a minha atenção? A quem eu privilegio que eu vou dedicar dessas minhas horas, essa fatia de tempo para esse projeto, para essa atividade? Isso não está muito claro na cabeça da gente. A gente começa a trabalhar uma quarta-feira, amanhã, às 8 horas você começa com uma determinada intenção, um determinado propósito, e quando você vê as interrupções aconteceram e você literalmente às vezes chega no final da tarde com aquela sensação de que você não cumpriu, né, o que você queria. E isso dá uma angústia muito grande. Eu me lembro que eu estava fazendo uma reunião com um grupo de supervisores, né, e falava exatamente já o termo de gestão da atenção e por que é que eles estariam naquela reunião comigo. Era um grupo de supervisores. E achei interessante porque uma moça disse: olha, Rangel, eu estou aqui porque eu busco paz. E eu achei super interessante essa frase dela, nessa palavra que ela disse. E ela disse, para você ter uma ideia, né, hoje eu estou aqui conversando com meus colegas, mas eu acabei de marcar essa semana um psiquiatra e um psicólogo, para você ver o nível de estresse que termina a gente vivendo quando a gente tem que dar conta de trabalho aqui na empresa, a vida social, a vida em casa, filhos e por aí vai. Então ela disse, se torna uma coisa tão complexa, tão veloz, com tantas informações que a gente tem que dar conta e responsabilidades, que o que eu busco, sinceramente, é terminar um dia com aquela sensação de paz, se é que isso é possível, né? Então eu achei muito interessante porque é uma situação que eu acho que está no fundo de cada um. Ou é ansiedade, né? Ou você dá aquele sentimento, às vezes de culpa, que você termina o dia e você não sabe até se você cumpriu bem com as suas prioridades, né? Então, a gestão da atenção, esses 5 princípios, a minha intenção é que ajude você a sair desse estado meio acelerado, dessa situação de terminar o dia com aquela sensação de débito, às vezes com você mesmo, que dá uma certa intranquilidade, e que você tenha, na realidade, uma jornada de trabalho mais tranquila, pelo menos naquilo que dependeu de você. Então aqui são 5 princípios, né? E o primeiro princípio é a clareza, né? Se você não tem claro, né, o que é prioridade para você, é muito difícil, né, você ter um discernimento quando você fala de definir prioridade. Então o primeiro princípio é você ter uma clareza mental, né, daquilo que você precisa. Então imagina sempre que a tua quarta-feira ou a quarta, quinta e a sexta, né, está muito claro para você, né, o que você tem que entregar, né, aonde você vai alocar o teu tempo na quarta, na quinta e na sexta. Se isso não estiver muito claro e tem uma forma para isso, você dificilmente vai poder gerenciar, né, por isso que eu chamei de gestão da atenção, aonde é que eu coloco a minha atenção, porque isso não está muito claro na sua cabeça. Então esse é o primeiro princípio, né? Você ter clareza daquilo que você precisa decidir, aonde você vai colocar a sua atenção. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: como é que você define as suas prioridades? Vou deixar 2 minutos para que você anote no celular ou mande aí no chat
como é que você normalmente define as suas prioridades. Ok? Cassiano está dizendo que é alinhando, né, com os superiores as metas estabelecidas para o período. Legal. Vamos ver quem mais. Legal. A Fernanda está dizendo que define as prioridades mediante a urgência do problema. Todos são importantes, mas trabalhando com logística de pesquisa clínica, priorizo o que terá maior impacto. Perfeito. Mapeando os objetivos da semana e as atividades do dia. Mapeamento, bacana. A Regina definindo, usando a importância com prazo de entrega. Então, por que eu fiz essa pequena atividade, né? Porque cada um, na realidade, tem um critério próprio, né, que julga ser aquele mais eficiente, né? E a questão que eu quero colocar é que não existe um critério único. Eu vou sugerir um que eu acho que talvez você não tenha pensado por essa ótica, né, que eu vou falar. Mas o importante é você ter um critério para você definir suas prioridades. Um alinha com a liderança, outra avalia o impacto daquela tomada de decisão que ela está fazendo, né, naquele momento, que foi o que a Fernanda falou, né? Mas eu queria levar essa gestão da atenção para uma visão mais ampliada da visão daquela tomada de decisão do que vai acontecer ou do que está acontecendo na quarta-feira e que rapidamente você decide. Aí sim, define em função do que está impactando ou não, né, feita a logística de vacinas aí que a Fernanda falou. Mas eu queria olhar depois, mais na frente a gente vai ver, uma visão mais ampliada da semana. Então eu tenho quarta, quinta e sexta. Onde é que eu vou colocar a minha atenção na segunda-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira, né? É diferente um pouco daquela decisão de prioridades que você toma naquele dia. Aqui eu estou falando de uma visão de mais tranquilidade, de você olhar para a sua semana e você ter então um discernimento maior de que aquilo pode ser uma semana mais tranquila para você. E tudo parte do que a gente está falando nesse primeiro princípio, que é a clareza, né? Que nem sempre está muito claro. Então o exercício que eu quis fazer é mostrando que quando a gente fala de definir prioridades, cada pessoa tem uma forma que define de como ela julga que deve definir as suas prioridades, tá? Mas que tem talvez um ponto, que eu vou levar isso aí durante a aula, né, que você não tenha atentado para aquilo, mas que eu acho que é muito importante, tá? Eu chamo, né, aqui a mente pop-up, né? Eu acho que no dia a dia, e aí a gente já começa a falar de gestão da atenção, no dia a dia nós somos bombardeados, né, de reuniões, né, e-mails principalmente, né, situações do dia a dia que a gente tem que resolver. Por exemplo, um problema que eu estou com a bike, não importa. Eu tenho que fazer o orçamento da área que eu fiquei de entregar às 3 horas da tarde. O relatório que está pendente, que está me cobrando porque até agora eu não fiz. Nossa, tem a reunião da auditoria que vai acontecer na sexta-feira e eu nem... A mente da gente, na realidade, ela fica entupida de informações que ela vai passando que estão sendo registradas nela. Isso tira muita clareza da gente. Por isso que eu chamo a mente pop-up, que é como se você tivesse, né, olhando o teu celular, o teu computador, e daqui a pouco ele vem e solta aquela mensagem, né?
Se você não tomar cuidado, isso acontece comigo. Acho que foi ontem, eu estava fazendo um trabalho aqui, abri o computador, assim que eu abri a tela veio um pop-up sobre o que acontece quando o avião aterriza e aí tem aquela troca de passageiros, que o que é que acontece nesse intervalo entre uma escala, e quando eu vi eu estava há 10, 15 minutos olhando como é que o avião faz quando ele aterriza e tem 40 minutos que ele fica ali. O que é que acontece na base, o que é que acontece com os mecânicos, com as malas. Quando eu olhei eu tinha perdido 15 minutos, cadê um pop-up? Então isso tudo vem na nossa cabeça no dia a dia, disputando a nossa atenção. Aí é que começa o problema. É a disputa de tantas informações que vêm e que todas elas fazem sentido. Não é à toa porque eu parei para ver alguma coisa, negócio do avião. No mínimo porque eu sou curioso e gosto de ter conversas onde eu vou mostrar coisas diferentes que eu aprendi. Sei lá, eu tenho um motivo. Mas o ponto, gente, é que a gente começa a quarta-feira, amanhã, e a mente da gente fica literalmente desse jeito. Ela influenciada o tempo todo por informações que a gente precisa resolver. E aqui não tem o que é trabalho, o que é pessoal, é tudo misturado. Vem bike, vem inglês, vem relatório, vem orçamento, vem toda hora a mente está puxando a nossa atenção. E aqui vem um dos principais que vai ajudar muito você, E aqui eu quero fazer um parêntese, Tem gente que tem uma agenda muito light, Eu tenho gestores que a gente vai ver um exercício que eu faço na mentoria, que às vezes a pessoa em 1 minuto responde, acabou. E tem outros, como eu vou contar aí um caso, a pessoa precisa de um fim de semana para poder resolver aquilo. O que eu quero dizer? Dessa aula que a gente que eu estou conduzindo, eu sei que tem gente que tem uma agenda bem tranquila, que vai usar os conceitos que eu estou falando de gestão da atenção minimamente, porque nem precisa tanto, porque o trabalho é muito tranquilo, mas tem outras pessoas que estão aqui, e outros que já de outras mentorias, que realmente necessitam, porque senão vão à falência mental, se não tiver. Então eu tenho consciência de que esses conceitos, para algumas pessoas, fazem um sentido tremendo de uso, e outros entram como um conhecimento que eu vou usar dentro da minha realidade, que também não é tão intenso nisso aí. E o mundo hoje, gente, está muito veloz. A gente fica meio... Vocês recebem no grupo de liderança focada ou no... Isso, tá. Viu? Você recebe, como eu disse, minhas dicas que eu dou, de 30 segundos. Você vai no Instagram ali, no máximo eu procuro fazer uma dica que eu dou, uma mensagem que eu dou, de 30 segundos, 40 segundos, porque é tudo muito veloz, tal. E eu conversando com uma pessoa, pedi assim um feedback, Eu disse, você tem recebido minhas dicas que eu dou no Instagram e tal, tenho, tal. Eu disse, o que é que você acha? Ele disse, Rangel, eu acho que às vezes falta profundidade. Aí eu disse, profundidade, mas eu falo em 30 segundos. Não dá para ser mais profundo. Aí ele disse assim, aumenta a velocidade, bota em 2.5, 2. Então você vê o mundo como é que está, na realidade, distorcido, em termos de onde é que eu boto a minha atenção para poder ter um aproveitamento daquilo que eu estou ouvindo. Então, na realidade, não era
profundidade, a pessoa queria mais velocidade, queria ouvir aquilo e passar adiante, né? Então, esse princípio que eu estou escrevendo aqui na lousa, né, ele é fundamental. Aí começa a lógica. Você veja, antes eu mostrei o cérebro, ele interrompido o tempo todo por informações, o tempo todo, né? E o próximo passo eu estou mostrando aqui, você não gerencia aquilo que você não vê. Isso é um princípio da administração e que eu acho que ele se aplica muito bem no princípio da administração da nossa atenção. Esse é um conceito, é um princípio do gestor, do consultor Peter Drucker, né? O Peter Drucker, ele lançou esse pensamento de gestão, né? Por isso que nasceram os indicadores, os KPIs, né? Os indicadores de desempenho, de performance, né? Os indicadores-chave de performance veio com a escola do Peter Drucker, onde ele disse, olha, ou você vai ter indicadores onde visivelmente você gerencie, ou você nunca vai melhorar a eficiência da sua fábrica, do seu processo, né? Então, a primeira alerta que tem aí de conceito é: você não pode gerenciar aquilo que você não vê, tá? E aí vem a primeira ferramenta agora, né? Para mim é a porta de entrada do... Vou botar aqui que tem um teclado aqui que não devia estar. Pronto. E o que é a porta de entrada é o brain dump, né? Só tem alguém que não conhece esse conceito do brain dump? Esse nome só diz sim ou não. Vê se tem alguém que não conhece o brain dump. Quem é mentorado meu, acho que conhece. Só queria ouvir se tem um não para eu poder explicar mais. Legal. Pô, brain dump significa esvaziamento da mente, né? E olha bem aqui, né? Eu sei que todos vocês fazem a sua lista, né? Do dia, o que é que você tem que fazer. Quer dizer, chega ou no final da noite, feito agora, né? 7, 8 horas, tal, jantou, não jantou, mas vai começar o dia amanhã, ou você pensa hoje e faz uma pequena lista do que você tem que fazer, ou quando chega amanhã na empresa, naquele momento ainda inicial, tomou o cafezinho e tal, rabisca o que é que eu tenho que fazer hoje, né? Normalmente é assim que a coisa acontece. O famoso to-do list. E eu quero chamar muita atenção aqui que isso que a gente vai falar não é o to-do list. Não é a lista do que eu tenho que fazer, não é o meu checklist diário, não é isso aí, né? O brain dump, né, é você esvaziar a mente, né, com tudo aquilo que passa na sua cabeça naquele momento, né? Então, eu queria, são 8h06 agora, né? E quem está no celular pode até usar o celular também, tá? Que pode ser mais fácil, mas não precisa colocar no chat aqui, né? Eu queria que vocês escrevessem, ou no bloco de papel, num rascunho qualquer, são 26, até durante 4 minutos vai ser suficiente. Na mentoria eu faço isso entre 5 e 7 minutos, mas aqui, para efeito de exemplo, eu queria que vocês listassem nesses 4 ou 5 minutos tudo o que passa na mente de vocês que vocês têm que fazer. Tudo é pessoal, é particular, é do social. Eu tenho que comprar um presente, eu tenho uma reunião com o Rangel, eu tenho que fazer o relatório da auditoria, eu tenho que fazer o SAP, eu tenho que fazer o pedido de compra, não sei de que, lista tudo com letras maiúsculas, tudo que você tem que fazer até sexta-feira. Então vamos botar um horizonte de tempo aí. Então são 27 agora, 20 e 10,
Aí eu volto para vocês terem terminado essa tarefa. Depois a gente vai voltar nela e vocês vão usar o que vocês fizeram, tá? Então, escrevam aí literalmente tudo que passa na cabeça. É esvaziando a mente. Esse é o que é, eu vou falando, vocês vão escrevendo, não tem problema. É diferente do to-do list. Então, Fernanda vai chegar amanhã na empresa lá e vai dizer, ó, o que é que eu tenho que fazer? Aí lista 3, 4 coisas que são as principais. Não é isso. A corrente da bicicleta está enferrujada, eu tenho que botar WD. Entra na lista. Eu tenho que ver o dentista que eu não marquei, entra na lista. O relatório do refeitório que eu fiquei de receber do fornecedor, entra na lista. O balé da minha filha que eu não fiz a matrícula, entra na lista. Relatório com a diretoria ou reunião com a diretoria, entra na lista. Reunião de diretoria. Manutenção do elevador, entra na lista. Fluxo de caixa que eu fiquei de mandar para o financeiro, entra na lista. Porque depois, mais na frente, eu vou mostrar o exercício que eu fiz. E para vocês verem a sequência, como é que a gente vai dando. Todos conseguiram fazer aí, fazer uma lista de várias coisas que tem que fazer? Só bota um sim ou não para poder... Ok, então já estou recebendo aí que sim, tudo bem. Bom, eu vou mostrar aqui, né, o exercício que eu fiz antes, né, que é como eu trabalho esse quadro. Tá? Então você veja aqui que nessa lista tem 18 itens. Né? Então, relatório de despesa, previsão de vendas, né? Teatro, reunião com RH, plano anual, aprovar a proposta, revisão de carro, indicadores, avaliação de fornecedores, orçamento, ação, reunião de marketing, avaliação de desempenho, inglês, roteiro, apresentação para a diretoria, responder à auditoria, relatório de consumo. Ou seja, eu esvaziei a mente. Né? Isso resolveu o meu problema? Não. Isso não traz nenhuma solução, de jeito nenhum. Né? Mas ela criou uma coisa fundamental. Ela me deu clareza. Né? Agora eu posso olhar para a minha lista e realmente gerenciar o que é importante para mim. Sem essa lista, veja, isso aqui eu não vou fazer tudo, esses 18 itens, na quarta-feira. Eu não vou fazer isso tudo amanhã, na quarta-feira. Né? Mas a grande vantagem de eu ter feito isso é que eu saí daquele modo de mente pop-up e passei agora a olhar essa lista e gerenciar. Eu estou fazendo muita questão de separar o que é o to-do list. Soraya disse, eu fiz agora. Né? Então a Soraya vai chegar na quarta-feira, normalmente amanhã ela chegaria com o to-do list dela. Eu tenho que fazer essas 4 coisas hoje. Ok, bacana, todo mundo deve fazer isso aí, um to-do list. Né? Mas não é isso que eu estou fazendo aqui com o Brain Dump. O Brain Dump é você reconhecer que a sua mente, cada vez mais, ela fica carregada de coisas para você providenciar, são providências que você tem que tomar, e que se você não tirar da mente e colocar no papel, a sua semana pode virar um inferno, porque a mente fica o tempo todo lhe lembrando que você tem aquilo para resolver. Na hora que você tira da mente e coloca no papel, ela não precisa mais ficar lembrando para você. Porque agora você teve a ajuda do papel para tirar da cabeça e colocar numa forma visual que você possa gerenciar. Então já dá um alívio bem grande essa técnica, essa ferramenta do Brain Dump. Tá?
Mas isso não resolve o problema. Você diz, bom, Rangel, mas eu tenho 18 coisas para fazer. E aí é que começa você a gerenciar a sua atenção. O que é importante para você, né? Então você tem 18 coisas para fazer. A primeira questão é, qual é o critério que eu vou usar para definir dessas 18 coisas por onde é que eu vou começar, né? Então, nós vamos ver o princípio número 2 que eu chamo nesse método, né, de gestão da atenção, que é, para vocês terem uma ideia da doidice que fica na cabeça da gente, um diretor, um presidente de uma empresa, né, ele fez esse trabalho comigo na mentoria e ele aproveitou o fim de semana para ir para o Rio de Janeiro, que era um feriado prolongado. E ele chegou a algo em torno de 70 coisas para ele fazer. E isso ficou marcado comigo, porque eu disse, Angel, eu vou à falência pessoal. Porque como é que eu posso administrar uma empresa, eu com em torno de 70 coisas para fazer? Então essa lista que teve 18 aí, como eu disse para vocês, tem gente que tem 4, 5, bem light, não tem muito o que fazer em termos de gestão de atenção, mas outros têm 70 coisas. Aqui eu fiz, deu 18. Então, cada um tem a sua realidade. Mas você precisa ter, dessas 18 coisas que você vai fazer, você tem que você tem que ter critérios, né, de como você vai classificar ou receber, né, classificar e receber não, você vai ter condição de priorizar aquilo que é mais importante e mais impactante para você. Eu disse que eu ia falar para vocês um critério que talvez vocês nunca tenham atentado para isso, né? Mas na verdade são dois, um está aqui e outro eu vou falar para vocês, né? Pelo que você é avaliado, né? Isso é muito importante para quem é um gestor, né? Porque imagina que eu sou um gestor de logística, por exemplo. Eu estou prevendo a minha semana, né? E eu tenho que responder e-mails, eu tenho relatório de reembolso, eu tenho que analisar indicadores da eficiência das entregas, eu tenho a previsão de despesas do departamento, eu tenho uma série de coisas, né? Se você não tiver em mente isso que vai ficar na tua orelha assim, né? Dizendo assim, bom, eu tenho que responder os e-mails. Claro, tenho que responder. Previsão de despesas, tem que fazer, né? Mas, rapidamente, se você tiver um conceito atrás de você, dizendo assim, olha, pelo que você é avaliado, esse gestor de logística, ele vai dizer, puxa vida, a minha avaliação junto aos meus pares, junto a vendas, junto ao diretor da empresa, junto aos clientes, eu sou avaliado pelo item 3. Então, esse critério, pelo que eu sou avaliado, né, eu não digo que tudo vai fazer em prol do seu Ibope, não é isso aí, né? Mas ajuda na hora que esse gestor de logística estiver pensando, né, em qual decisão tomar. Claro, eu estou aqui com o e-mail da Fernanda dizendo o impacto que aquilo dá. Aquilo é a decisão, veja, Fernanda, isso é a decisão da quarta-feira, naquele telefonema, naquela decisão, e naquela manhã, aquela entrega, aquela logística daquela situação que você tem que resolver daquela entrega, né, que você está, no teu caso é logística aí, né? Você vai dar pelo impacto. Mas eu estou falando de uma semana sua, onde você tirou tudo da cabeça. Eu estou vendo que você botou 8 itens aqui, ó, até sábado comprar presente para a cunhada. Mas é isso mesmo, porque com essa lista que você fez aqui, com 8 itens, se você gastar mais tempo vai para 10, vai para 15, que você não vai esquecer de comprar o presente da cunhada,
que não vai, o marido que não vai deixar de comprar flores para a mulher, né, que não vai esquecer o ingresso do cinema, porque a vida pessoal da gente, ela está muito ligada, por isso que quando eu disse para fazer o brain dump, eu disse tudo, é porque quando o Fernando botou aqui, aniversário sábado que eu tenho, ela só vai ter quarta, quinta para fazer isso aí, ou vai chegar atribulada, mas ela pode na quinta-feira dizer, na quinta-feira, às 8h30 da manhã, eu vou comprar na internet, eu vou resolver esse assunto na quinta-feira. Foi bom a Fernanda ter me colocado agora, porque ela tem, vou tomar liberdade, tem avaliação semestral, business case para contratação, agendar férias, finalizar o sistema IATA, retornar processo. Gente, por onde eu começo? Eu estou aqui com 8 coisas que são importantes que eu tenho que fazer. Então, um primeiro critério é dessa lista que a Fernanda fez agora, dizendo assim, bom, pelo que é que eu sou avaliado? Claro, tem coisas aqui, marcar médico. Claro, eu estou fazendo meus check-ups, eu tenho que marcar médico, e isso vai ser prioridade número 1 para mim, né? Mas tirando esse lado, né, de coisas evidentes que você tem que fazer amanhã e de todo jeito, você pode planejar a sua semana dizendo, marcar neurologista, eu vou marcar na quinta-feira ao meio-dia. Isso sai de que está na sua cabeça o tempo todo, lembrando que tem um neurologista, e você joga para quinta-feira ao meio-dia, ligar e marcar. E aquilo saiu da tua cabeça, né? Então, o critério que eu acho que muitas vezes não fica muito claro, e que eu acho que é importante, aí é como mentor, como ex-executivo, pelo que é que eu sou avaliado. Porque, veja bem, de todos esses itens aqui, desse gestor de logística, pode ser que ele não fez a previsão de despesa, puxa, podia ter feito, mas não fiz, tal. Mas, como é que está a situação das entregas? Se ele não souber responder por isso aqui, ele está colocando o emprego dele em risco. Se ele não cumprir a previsão de despesa, ele não está colocando o emprego dele em risco. Foi um lapso administrativo. Se ele não responde, se ele não fez o relatório de reembolso, que a auditoria, a controladoria, está todo mundo cobrando ele não vai perder o emprego porque ele não fez o relatório de reembolso. Mas ele pode comprometer a carreira dele se numa reunião, ou se o diretor chegar para ele e perguntar como é que estão os indicadores como é que estão as nossas entregas. Se ele não souber, ele pode receber um X como gestor de logística, né? Então, se você é de RH, você é de logística, você é de suprimento, você é de produção, pelo que é que eu sou avaliado? Isso vai te ajudar a tirar dessa lista aquilo que realmente você vai colocar a sua atenção. Por isso que eu digo, é muito diferente de gerenciamento do tempo, tá? Vê o outro quadro aqui. Esse aqui é o princípio da escolha. Imagina que agora, dessa lista que a Fernanda fez, ela tem, das 8 coisas, tem 4 que são importantes. Isso porque ela fez 8, né? Ela vai passar o resto da noite aí pensando, ela vai chegar em 16, né? Como é que eu escolho? Essa é a grande sacada que eu acho da gestão da atenção, né? Esse princípio da escolha, né, eu uso muito essa metáfora, e aí eu acho que todo mundo aqui, a maioria conhece, né, que eu uso muito, a metáfora das pedras grandes. Então, vou me dirigir a Fernanda aqui, porque ela mandou o WhatsApp, né? Ela está dizendo que eu posso compartilhar. Legal, Fernanda. Né? Então, você tem todas essas coisas que vai fazer, então imagina amanhã, quarta-feira, né?
Então imagina que o seu dia é como um pote de vidro que eu estou colocando aí na tela. Ele é rígido, ele não se expande, ele é limitado a esse tamanho dele. Esse pote de vidro é o nosso dia no trabalho de 8 horas. Vamos colocar, vai, 10 horas. Mais do que isso já está afetando a saúde. Então vamos supor que nós temos 10 horas, né? Se eu começar a colocar nesse pote de vidro, né, que é onde eu tenho que eu chamo de colocar minha atenção, né? Se eu vou chegar aqui no nesse dia, né? Vou pegar essa areia, aqui ó, eu tenho areias, eu tenho areia, né? Eu tenho pedras pequenas e tenho pedras grandes, ó, né? Se eu começar a encher o meu dia, né, trazendo para dentro desse pote, né, sem perceber, começar fazendo areias e pedras pequenas, e eu esquecer as pedras grandes, quando chegar no final do dia, eu coloquei tanta areia nesse pote, tanta pedra pequena, que não vai caber, não vai ter espaço para eu colocar as minhas pedras grandes. Agora, se ao invés disso, olha a grande diferença, Fernanda, se em vez disso eu colocar primeiro as pedras grandes, ó, eu garanti que elas entraram primeiro na minha quarta-feira. E a gente vai ver, se eu vou gastar 2 horas aqui e vou gastar 2 horas aqui, vamos falar do dia de 8 horas, 2 horas fica de extra aí, né? Mas 4 horas do meu dia já foi tomado por essas 2 pedras grandes. E nem sempre a gente começa o dia com esse conceito. Essa é a grande diferença que eu quero marcar aqui na gestão da atenção. Aqui eu vou dar atenção na quarta-feira para as pedras grandes. A areia, ela vai entrar, ó, nos espaços que couberem. Aqui, ó. E ela vem aqui, ó, dando espaço no que couber. Então, o primeiro ponto que você tem que considerar na sua escolha é o conceito das pedras grandes. Então, você vai olhar a tua agenda, se quarta, quinta e sexta, vai dizer o que é pedra grande. Olha, e aí vem um conceito interessante. Pedra grande, você vai perguntar, como é que eu defino, Rangel, pedra grande, né? A pedra grande é aquilo que traz impacto para você. Por exemplo, uma pedra grande pode ser reputação. Então você imagine que você você tem uma situação que alguém reclamou, ou um diretor, alguém fez uma queixa de você, que você não comparece a determinado tipo de reunião. E que aquilo você começa a ver que está chamuscando, aquilo está meio que queimando, né, a sua... E você diz, puxa vida, a minha reputação, ela vai ficar melhor perante a área tal, se eu participar dessa reunião. No mínimo eu vou, né, cumprir esse mês todas as reuniões. Por que você quer fazer isso? Porque você definiu que aquela reunião é uma pedra grande para você, porque aquilo está impactando a sua reputação. Então esse critério de pedra grande, né, é muito em função do que aquilo significa de impacto para você. Então não existe um conceito único. A pedra grande é o que é importante. Pedra grande é o que... Não. Às vezes chegar num horário é uma baita de uma pedra grande para você, se você quer mostrar que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa que tem
é respeito ao compromisso, que você é uma pessoa que valoriza a disciplina. Então você fazer a escolha da sua pedra grande é uma reunião, é um relatório. Por exemplo, aquele exemplo da logística que eu dei, pode ser que aquele gestor da logística, ele até abdique de olhar as entregas naquele momento que ele acha que ele tem razoavelmente na cabeça. Ele olhou sexta-feira passada, então ele daria essa última resposta, mas ele sabe que se ele não entregar o relatório de despesa até meio-dia, ele vai se queimar com o diretor financeiro. Então, entre o item 3, que é a análise da performance das entregas, e o item relatório de despesa, ele vai colocar como pedra grande na agenda dele de quarta-feira, às 8 horas da manhã, fazer o relatório de despesa. Se ele não tem esse discernimento da escolha, ele não sabe por onde começar. E quando ele vê, ele deu mais valor a ficar olhando as entregas, que ele já sabe mais ou menos 90% como é que está, e se queimou com o financeiro. E queimou a performance e a reputação dele como gestor. Então, o critério de você escolher dentre as 18 coisas, dentre as 8 coisas que a Fernanda colocou, o que vocês colocaram aí nas suas listas, é o critério das pedras grandes, dentro desse conceito que eu estou falando, e que aí vai ajudar você a ter um dia mais tranquilo, né? Um dia mais tranquilo com relação à segurança de você ter decidido por que você vai fazer aquilo. Olha que importante isso aí. Você passa a ser o decisor do que você vai fazer, porque é mais importante para você. Não do ponto de vista egoísta de carreira, mas do ponto de vista de reputação, do ponto de vista de entrega, de avaliação, uma série de conjuntos que tem de interesses, né? O segundo conceito, é a escolha, né, que a gente fez, dentro daquelas 18, desde que eu escolhi, qual é o tempo que eu vou dedicar a minha atenção, durante quanto tempo eu vou dar esse luxo da minha atenção para esse item aqui, né? Essa lei de Parkinson, o Parkinson foi um consultor americano, era inglês, não me lembro se era inglês ou americano, mas ele estudou o comportamento do funcionário no trabalho. E ele chegou a essa brilhante lei dele, né, que o trabalho se expande até ocupar o espaço disponível para ele, o espaço de tempo disponível. Então, se você tiver um e-mail para você responder, se você não definir um tempo, você começou aquele e-mail às 10 horas da manhã. Pode ser que dê meio-dia e você ainda não terminou aquele e-mail. Você não definiu um tempo. Então, o trabalho de responder, escrever aquele e-mail, ele ocupou o tempo que você dispôs para ele, disponibilizou para ele. Das 10 ao meio-dia, você vai escrever o e-mail, aí depois vai achar que está muito longo, aí vai reduzir, aí vai achar que ficou muito curto, muito seco, aí você apaga tudo, aí você faz agora ele mais bem elaborado, aí vai ficar, não, mas está muito nhenhenhen, daqui a pouco você escreveu 4 vezes o e-mail, apagou e deu 11h30, 1h30 você vai escrever um texto de um e-mail. Agora, diz o Parkinson, e é verdade, se você disser, eu vou pegar esse e-mail, são 11 horas, e eu quero 11h15 ter terminado isso aí, você em 15 minutos redige um texto e vai com 80% de óbvio. Que em determinadas situações você mesmo diz, olha, esse e-mail é tão importante que eu vou dedicar 2 horas para poder pesquisar, poder fundamentar, fazer, né? E você gasta das 10 às 2 horas. Mas o importante aqui, se você quer e tem muita coisa para fazer, é você definir
um tempo para cada atividade, né? E isso requer que você entenda que isso é um processo, né? E que você tem que dedicar um tempo para fazer isso aí. Eu acho que todos vocês aqui são gestores. E o primeiro item que se fala em termos de gestão é planejamento. Você ter a capacidade, a habilidade de planejar. Isso que a gente está falando aqui é um planejamento da sua atenção, de onde você vai colocar a sua atenção na prática. É isso que a gente está fazendo. Um planejamento colocado em prática do que a gente está trabalhando. Então, esse conceito da lei de Parkinson, você vai ver como as pedras grandes e a lei de Parkinson, elas se encontram agora no próximo, acho que é o próximo, aí não sei, aqui, ó. Então aqui você tem os meus 18 itens, né? Até eu escrevi aqui, ó. Aqui começa a gestão da atenção. Você pega o princípio da clareza, que agora você tem todas as suas preocupações mapeadas numa folha, né? Você pode olhar para essa folha e começar a colocar o que eu fiz aqui, ó. PG, eu botei que o item 6 é uma pedra grande. Vai me levar 2 horas. O item 10, orçamento, para mim é uma pedra grande e vai me levar 3 horas. O item 13 aqui, avaliação de desempenho, é uma baita de uma pedra grande e vai me levar 2 horas para fazer. Então eu juntei o conceito e juntei o conceito da pedra grande com o conceito do Parkinson, né? E isso me dá o quê? Um senso de direção, e a gente vai ver daqui a pouquinho, muito grande, porque agora eu estou dirigindo na realidade aonde eu quero gastar a minha atenção. E lembra, aquela mente pop-up, a minha mente o tempo todo fica coisa disputando a minha atenção. E aqui eu estou invertendo agora o papel. Agora eu decido aonde eu vou colocar a minha atenção. Aconteceu uma coisa interessante aqui, ó. Plano anual, item 5. Aquilo era importante, mas resolvi que eu não vou fazer essa semana nem esse semestre. Eu queria fazer esse plano anual, para mim mudou a prioridade. Isso acontece no dia a dia. Acessos. Eu tinha que fazer a liberação de deleguei. Isso eu ia fazer, mas agora eu vou deixar. Você risca. Então vocês vão ver, quando vocês fazem um brain dump, quando começam a dizer eu vou gastar tempo nesse item, muitas vezes ele perde prioridade só porque você começou a olhar que dar atenção a outra coisa é muito mais prioritário, muito mais importante do que cuidar dos acessos. Isso aí também é uma coisa que você tem. Porque muitas vezes, gente, a gente começa a ter ideias na cabeça e daqui a pouco você não tomar conta, essa lista aqui vai ser incrementada em 5, 6 itens que são só ideias. Então já não basta o que você tem que fazer, ainda vem novas ideias que às vezes você aborta ela de cara aí quando você faz uma simples revisão. Isso acontece, mas muito, em quase todas as mentorias que eu faço com os executivos, né? Bom, eu falei de que isso dá o quê? Isso dá um direcionamento. Olha que importante isso aí, né? Eu estou falando de você começar a semana que vem, por exemplo, né, dia 3, né? 3 de agosto, semana que vem. Como é que vai ser a minha semana? Como é que eu coloco em prática, né? O que é que em que momentos eu vou direcionar a minha atenção para aquilo que realmente eu gostaria que acontecesse e quando acontecesse. Olha, eu tenho as pedras grandes, eu tenho as pedras pequenas que estão ali, eu tenho coisa que é areia, que está ali no meio das 18. Agora, quando é que eu irei realizar aquelas 18 atividades que tem? E que na segunda-feira já vão entrar mais 2 ou 3.
já vai passar para 21 e eu vou ter realizado 2. Na terça-feira entraram mais 4 e aí vai. Então esse brain dump, até uma lembrança, você faz ele também periodicamente. Então, por exemplo, você pode terminar uma quinzena que é muito tumultuada e dizer, não, agora eu vou entrar no dia 15 de agosto, vou fazer o brain dump novamente. Minha mente já está me chamando para fazer um brain dump. Aí no dia 15, aí você faz outra lista também, zera, e novamente lei de Parkinson, pedras grandes, e aí você vai tocando a tua semana com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, do que o tempo todo essa ansiedade. O que eu percebo muito é muita angústia, muita ansiedade, muita coisa para fazer. Essa semana passada eu tive uma mentoria com uma pessoa que estava extremamente angustiada, autoestima baixa, não sabia o que fazer, estava com 20 coisas, e a gente fez esse exercício das pedras grandes, do que é que era prioritário, o que é que ele era capaz de fazer naquela semana, o que não era capaz de fazer, e a sensação dele no final foi, Rangel, alívio, agora eu me sinto leve, não que eu deixei de fazer as coisas, mas porque agora eu programei a direção que eu quero dar para cada um. Então é esse princípio quarto, né, que é o da direção, que a gente vai ver. Gente, aqui eu tenho um ponto super importante. Você tem 2 tipos de agenda. Você tem essa agenda aqui, ó, essa agenda aqui, né, que é uma agenda livreto, ó, né? Então aqui, uma agenda livre. Cada página é um dia. É um tipo de agenda. Cada um usa a agenda da forma que quer. Outros é só no celular, né? Já está muito comum isso aí. Mas mesmo no celular você tem a visão mês e você tem a visão dia. O direcionamento, essa agenda calendário, ela é super importante. Ela te dá um senso, né, de distribuição daquilo que você resolveu fazer. Aqui entra, gente, o seu domínio. O domínio de aonde você quer colocar a sua atenção. Que você pode estar colocando a sua atenção em areia, atenção em pedra pequena e deixando de considerar as pedras grandes. Então você tem aqui, ó, avaliação de desempenho. Essa pessoa colocou aqui a avaliação de desempenho, dizendo, não, é uma pedra grande e eu quero resolver isso aqui às 9 horas da manhã da segunda-feira. Tem uma reunião de marketing, eu tenho um relatório eu tenho o RH, eu tenho auditoria, e ela disse, olha, isso aqui são as pedras grandes. Na sexta-feira eu não tenho nenhum, minha pedra grande aqui é auditoria, minha pedra grande é RH e aprovação de proposta. Eu distribuí aquilo. E agora eu tenho o que, gente? Quando você faz isso, você sai do modo burocrático. Ah, detesto agenda. Não tenho que detestar agenda. A agenda, ela é necessária. Eu detesto usar cinto de segurança. É necessário. Isso aqui é o teu cinto de segurança. Sem isso aqui, você vai levar trombada e vai se ferrar. Então, na hora que você usa a direção, o sentido de dar direcionamento a todas aquelas pendências que você tem, a sensação é o que aquele rapaz me disse essa semana passada. Rangel, quando eu fiz isso, me veio alívio. Porque eu olho e sei que eu estou dando conta de tudo. Eu estou sob controle. As coisas estão sob controle. Então, essa visão semanal, ela é muito diferente da agenda. Outro dia eu estava fazendo essa mentoria, né? E a pessoa disse, mas Rangel, eu sempre usei essa agenda caderno. Eu digo, mas o que é que você tem que fazer na sexta-feira? Aí ela, folha por folha. Mas na quinta-feira, volta a folha. Ou seja, você não tem uma visão clara daquilo que você tem que fazer durante a semana. Você fica com ansiedade se você não olha. E olha como esses princípios eles se encaixam.
você não pode gerenciar aquilo que você não vê. Aqui você gerencia a tua semana. Ah, aconteceu um acidente na terça-feira e eu não pude fazer o relatório de consumo que está aqui, ó. Não tem problema, eu passo esse relatório de consumo para quinta-feira. Eu gerenciei. Esse negócio não ficou na minha cabeça. Relatório de consumo que eu não fiz. Relatório de consumo que eu não fiz. Não, ele veio da terça para quinta, porque eu coloquei a minha atenção na quinta-feira voltada para o relatório de consumo. Então, esse mapa da semana, gente, ele é desangustiante. Ele te dá uma visão clara do que você... E o interessante é que você vai ver isso aí, ó. Sexta-feira, vazio, né? Acontece isso aqui, ó. Sexta-feira, vazio. Quinta-feira, gente, eu só tenho auditoria na quinta-feira e são 2 horas. O resto eu estou livre. Eu vou contar uma história para vocês de uma mentorada que ela começou a fazer o trabalho comigo. Primeira sessão de mentoria, ela faltou. Segunda sessão, mandei o WhatsApp para ela, ela faltou. Dizendo, Rangel, eu não tive tempo nem de olhar para a minha agenda. Eu estou em Campinas, me desculpa, mas eu esqueci a mentoria. Segunda vez. A cabeça dela totalmente tumultuada de tanta coisa. Ela era gerente comercial de uma empresa de cosmético, o negócio dela, viajava muito. Aí eu perguntei para ela, mas qual é o teu sonho? Por que você está tentando vir fazer a mentoria? Faz 2 sessões que você falta. O que é que você quer na realidade, né? Ela riu e disse assim, sabe o que é que eu quero? Poder cuidar das minhas unhas. Ela era do comercial e precisava muito, claro, tá, o tempo todo, mas não conseguia isso aí. Você viu a cabeça da mulher como é que era tumultuada de tanto pop-up que tinha e coisas para fazer. Resultado, depois de 10 sessões, mentoria, a gente fez, conseguiu tudo. Claro que isso me marcou porque ela trabalhava na Avenida Paulista e ela passou o WhatsApp para mim, uma mensagem, quinta-feira, 4 horas da tarde. E disse assim, sabe onde é que eu estou, Rangel? Eu disse, não, fazendo unha no prédio aqui do trabalho, são 4 horas, está tudo feito, delegado, todo mundo trabalhando, não tenho mais pendência nenhuma, e eu estou aqui 4 horas da tarde no prédio, no chão ali, no primeiro no térreo da Avenida Paulista, fazendo unha num salão de beleza. Tá? Então, esse tempo que eu digo, terça-feira eu só tenho um relatório de consumo e só tenho orçamento. E esse tempo todo vazio aqui, ó. Gente, isso acontece demais. Eu estimo, né, que quando eu vejo os meus mentorados, que isso aqui aumenta, no mínimo, em 30% a tua capacidade de você lidar melhor com tuas situações de trabalho e situações pessoais. Aquele problema até em casa, leva trabalho para casa, tumultuado, a cabeça fica com ansiedade, tanta coisa para fazer, melhora, no mínimo, eu diria, por causa desses vazios aqui, ó, isso traz tranquilidade, hein? No mínimo 30% eu acho que você vai ter benefício. Essa é a unidade semana, né? Mas você tem também... e aqui, ó, isso é importantíssimo que eu ia passar. Espaço para os imprevistos. Eles sempre vão acontecer. Sempre acontecerão. Então, se eu tenho eu peguei as pedras grandes, né, o conceito de escolha, aloquei o tempo da lei de Parkinson, experiência própria. Não preencha as 8 horas com a lei de Parkinson, assim, 2 horas para isso, 3 horas para isso, aí fechei minhas 8 horas. Não, deixa no mínimo 2 horas por dia livre, porque elas não ficarão livres. É o funcionário que chega, é o cliente que reclama, é o tempo que você precisou para você mesmo, aí você se distraiu 20 minutos. E se você não considera esses desvios, termina você se angustiando porque não deu conta daquelas 8 horas que você cravou uma por uma. Então eu botei em amarelo aqui, ó, espaço para os imprevistos. Se você puder alocar 6 horas, 5 horas você preencheu, você definindo. Deixou 3 livre? Deixa.
você já fez uma grande coisa. Porque essas 3 horas serão preenchidas, né? É o espaço para imprevistos, tá? Essa é uma dica importante. Aí vem agora, gente, a unidade dia, né? Você vê, tem um rapaz que fez a mentoria comigo e ele disse, olha, Rangel, para mim o que bateu fortemente, que mudou a minha cabeça, olha para aí como é que cada um dá um valor, né? Foi a agenda T, que eu chamo isso aqui agenda T, né? Então você tem aqui, né, do lado esquerdo aqui, né? Deixa eu puxar ele aqui. Já dá para ver. Né? Você tem aqui do lado esquerdo do T, né? Você tem aquele botão, uma pedra grande, ó, né? Nesse lado aqui, você tem aquilo que é sujeito a horário, ó. Então, segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou olhar os e-mails. Às 9 horas, eu vou fazer essa pedra grande, que é avaliação de desempenho. Vai me levar 2 horas, não sei o tempo que essa pessoa designou. Aqui estaria 2 horas, né? Das 9 às 11. E às 14 horas eu tenho a reunião de marketing. Nesse lado esquerdo do T, né? Pois a agenda T aqui, ó, né? Do lado esquerdo, você coloca aquilo que está sujeito a horário. Você não pode descumprir aquilo ali, né? E a gente vai ver também esse descumprir, eu quero falar sobre isso, né? Cumprir ou não cumprir esses horários que você definiu. E aqui você tem do lado direito, você tem os lembretes, né? Então, as areias, lembra areia, pedra pequena, a revisão do carro. Vou fazer hoje, segunda-feira. Se não fizer a revisão do carro, agendar da segunda, for para terça, não tem problema nenhum. Mas eu passo para quarta, se não der na terça, não tem problema nenhum. Claro que se a revisão do carro tiver no último dia, ele deixa até de ser um lembrete e passa a ser pedra grande. Porque senão você vai perder a garantia do carro. Foi até bom falar nisso aí. Veja bem, revisão do carro. Pode ser que na segunda-feira seja uma areia, na quarta-feira seja uma pedra média, mas na sexta-feira, que é o último dia, é uma pedra grande. E se você não tiver esse discernimento, e você for jogando, vai chegar um dia que você vai ter que tratar como uma pedra grande. Então foi bem lembrado isso aqui agora. Relatório de despesa, se der eu faço na segunda, se não der eu passo para terça. O que é importante a agenda ter? É um rabisco, é rapidinho, mas ela faz você lembrar, ó, a tua pedra grande. Que você, no início da quinzena, colocou que aquilo você ia fazer na segunda-feira da outra semana. Mas chegou a segunda-feira. E quando chega, você rabisca. O que é que eu tenho hoje? Sujeito a horário. Eu tenho marketing, tenho uma avaliação e tenho isso aqui. O que é que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer o ingresso do teatro. Eu vou marcar o médico. Vou marcar. Não precisa marcar na terça, marca na segunda, marca na terça. Então esse conceito, ele ajuda também você sair da unidade semana, que você fez do domingo à noite, ou fez na segunda-feira logo de manhã, fez o brain dump e tal, gastou o teu tempo como gestor em planejamento. E isso, gente, é super importante, porque se você é um gestor e você não dá conta da sua atenção para as suas providências, e se você é um gestor, imagine que você também tem que dar atenção para a gestão do tempo dos outros. Então é super importante essa atividade de você ver aonde é que você vai colocar a sua atenção durante a semana, né? Acho que a Fernanda estava falando aqui das outras coisas que vão acontecendo. Reclamações e clientes, e isso vai entrar dentro daqueles imprevistos, né, que eu estava falando. Então você tem a unidade semana e você tem agora a unidade dia, que é a segunda-feira. Amanhã, qual é a minha agenda T
amanhã. Imagina você fazer essa agenda T amanhã, sem a gente estar falando isso, tudo que a gente está falando aqui, e você não ter muito claro quais são as pedras grandes que você vai fazer na quarta, que é amanhã, na quinta e na sexta. Você fica ansiosa, você bota até uma agenda T, mas não sabe que pedra grande você vai colocar, porque você não planejou isso aí, né? Então, essa aí é a unidade, é tempo reduzido para uma, né? Reduzido para um dia. Então, você tem unidade de tempo semana e a unidade de tempo dia, né? Esse aqui eu quero pegar na orelha de quem achar que merece, tá? É o princípio da proteção, né? E aí aqui eu acho que são 3 coisas que eu vou falar. Porque veja a lógica, gente. Você gastou tanto tempo fazendo o planejamento, fazendo o que é pedra grande, olhando aquilo que avalia, que dá a tua reputação, ou pelo que você é medido, né? Então você gastou um baita de um tempo dizendo, bom, eu estou todo pronto para ser o melhor gestor essa semana. Eu separei até o tempo dos imprevistos, está tudo programado. Só que, se você não proteger a sua atenção de tanto pop-up que vem novas interferências, você pode colocar tudo a perder. Todo esse planejamento, todo esse lei de Parkinson, todo o brain dump que você fez, você se esforçou para burro. Se você não adotar esse princípio quinto, por isso que eu digo que esse método é diferente de qualquer outro de gestão do tempo, porque aqui ele tem princípios que se concatenam, né? Eles são, né, se conectam um com o outro, né? Então esse princípio da proteção, né, o quinto princípio, é aqui, ó. Por exemplo, e aí a autodisciplina, gente. Aí é você dizer, não, eu vou olhar aquilo que o Rangel falou e eu vou me esforçar para não comer doce. Eu estou obeso, eu preciso perder peso. A minha pressão está alta e eu vou ter que me recondicionar. E essa atenção que eu estou dizendo aqui faz sentido, porque se você definiu que a avaliação de desempenho, que está aqui, ó, se isso aqui para você é uma pedra grande, ó, e você usou a lei de Parkinson aqui, ó, definindo das 9 às 11 para você fazer isso aí, você tem recursos que você pode, levando a sério a sua capacidade de planejar, de se proteger, de fazer aquilo que você é avaliado. Então imagina que você é avaliada pela avaliação de desempenho que você tem que fazer dos seus funcionários. Se não fizer, você se queima como presidente da empresa que valoriza isso aí. Então, se você designou das 9 às 11 para fazer isso aqui, usou a lei de Parkinson, né? Eu vou me isolar de e-mails, WhatsApp, interrupções, ou a equipe. Das 9 às 11 eu estou incomunicável, né? A partir das 11 horas eu volto a e-mails, interrupções e tal. Mas esse senso de autodisciplina é uma coisa que precisa ser exercitada. E que vai começar na quarta, não conseguiu. Na quinta, conseguiu só 1. Na sexta, conseguiu só 1. Na segunda-feira, 2. Daqui a pouco a equipe já te conhece. As pessoas já sabem que você adota esse modo proteção, de atenção protegida. Você vai usar... Outro dia eu estava falando, a mulher disse assim para mim, a gestora disse, eu tenho uma sala de reunião que nunca é usada. Vou passar a usar. E aí na terceira sessão, já mudou totalmente. Que agora o PCP já sai, o planejamento da produção era complicado, que era todo mundo me interrompendo. Agora eu saio da minha sala, uso aquela salinha de entrevistas que tem, faço o meu PCP e quando eu volto está tudo resolvido. Ou seja, ela usou um meio de se proteger. E teve um resultado para ela diz, magnífico, mudou a vida dela. Um detalhe assim, ó, o conceito de atenção protegida. Ela está amarrada com todos os outros princípios. Esse é o
da atenção protegida. O outro, respeito ao compromisso consigo mesmo. Tudo que eu estou trazendo assim, eu gosto sempre de trazer o que eu ouço das pessoas que praticam, né? Teve um mentorado, ele é um supervisor de compras, né, do Sul, e ele disse: Angel, ó, da mentoria, se eu posso colocar 3 coisas, uma delas, não sei se é a primeira, foi respeito ao compromisso. O que é isso? Se você tem um compromisso com o Rangel da mentoria, dá 9 horas da manhã, a sessão é 9, você vai. Se alguém disser, olha, você pode fazer... Não, isso eu tenho um compromisso com o Rangel, não posso não. Às 9 horas você marcou na quinta-feira reunião com o RH. Aí a pessoa chega, olha, eu podia marcar isso aqui às 9 horas daqui. Não, não posso. Eu tenho uma reunião com o RH. Agora, quando você define que você vai fazer a sua pedra grande, olha bem, que impacta a tua avaliação, impacta a tua reputação, e você diz, eu vou fazer isso aí na quinta-feira às 14 horas até às 15 horas, e você bota na sua agenda T, do lado esquerdo, 14 horas às 15, X que eu vou fazer essa atividade. Aí chega alguém e diz, essa reunião pode ser na quinta-feira às 14 horas, aí você olha para a tua agenda, tá lá, sei lá, avaliação de desempenho, que é uma pedra grande sua. Aí você diz, posso. Aí, simplesmente você não cumpre aquele compromisso com você mesmo. Então, um grande exercício, e aí é exercício mesmo, é hábito alimentar. Quem já fez regime aqui sabe o que é difícil você fazer a reeducação alimentar. Aqui é reeducação de assumir compromisso com você mesmo. Eu digo porque esse supervisor de compra disse, Angel, mudou. Porque antes eu era aberto para tudo. A pessoa ligava para mim, eu via que eu tinha a agenda, era até com outro compromisso médico, e eu cancelava. Eu sequer chegava para a pessoa dizendo assim, ó, e a ideia que eu dou e a resposta que eu sempre recomendo é, na quinta-feira às 14 horas, eu já tenho um compromisso. Anota essa frase. Ó, eu ligo para você, Fernanda, dá para a gente fazer a mentoria na quinta-feira às 14 horas, você olha para a agenda, pedra grande sua. Angel, não dá. Na quinta-feira eu já tenho um compromisso. Acabou. A partir daí, o que é que eu vou fazer? Se você já tem um compromisso. Aí eu digo, Fernando, pode ser na quinta, às 17 horas, final? Pode. Na quinta às 17, pode. Pode fazer na sexta? Pode. Na sexta, pode. E na sexta, às 10 horas da manhã, já tenho um compromisso. E o compromisso teu que é a avaliação das entregas, da logística, não sei o que é um KPI seu. Aquilo é reputação sua. E você protegeu a sua agenda disso aí. Então, respeito ao compromisso é um aprendizado que depois dessa aula, eu acredito que você vai ter muito benefício se você começar a praticar essa proteção, o princípio da proteção. Tá? Eu acho que por último aqui, gente, a outra proteção é a rotina de comunicação. Primeiro ponto que eu quero falar aqui é os e-mails, né? Eu sempre recomendo que os e-mails eles sejam a primeira coisa que você faz quando chega na empresa. Ou se alguém já no carro, em casa, já está olhando. Mas ele tem que ser a primeira coisa, né? Porque quem quer urgência vai no WhatsApp. Quem quer urgência da urgência liga. Quem faz o e-mail quer uma coisa mais estruturada, quer um documento, quer uma resposta, quer uma elaboração, quer alguma coisa que tem mais estrutura do que uma mensagem instantânea de WhatsApp. E-mail é um documento da empresa. E muitas vezes, se você não olha o e-mail às 8 horas da manhã, você começa a dar direcionamento para a sua equipe, que quando você vai ler o e-mail às 10 horas da manhã, porque esqueceu, nem teve tempo, porque aquilo não estava na sua concepção de proteção das suas prioridades que você tinha que fazer, ou do teu planejamento, você não lê o e-mail.
Eu tenho pessoas que dizem, eu tinha 80 mensagens na minha caixa postal. Eu recebi outro dia, faz uns 10 dias isso aí, eu mandei um e-mail na segunda-feira para um mentorado meu, pedindo um documento que eu precisava para ele. Foi na segunda-feira. Na quarta-feira, final da tarde, ele me respondeu dizendo, Rangel, agora que eu cheguei no seu e-mail. Ou seja, o que eu pedi para ele já era, eu já não queria mais. Tá? Se aquilo é um par dele na organização, se é um chefe, agora que eu cheguei no seu e-mail. Então você veja o quanto ele prejudicou outras pessoas, o andamento de processo, porque ele não teve o hábito de ler o e-mail. E quando você não faz isso, vai acumulando. E você não lê, não teve tempo, fez esse rapaz, imagina, ele devia estar com 200 e-mails. Para chegar na quarta-feira, e agora que eu cheguei no seu e-mail, o quanto a reputação dessa pessoa pode ficar. Então a recomendação é e-mails, 8 horas da manhã. Se você olhar naquela agenda, talvez alguns tenham prestado atenção, eu coloquei segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 8 horas da manhã, e-mail, que é a primeira coisa que tem que ser feita, né? Outra coisa que eu vejo e que já vi que funciona, o WhatsApp, né? Médico usa muito isso aí, cada vez mais estão usando isso aí. Eu tenho o meu médico que ele diz assim, eu olho as mensagens às 8, 10, 14 e 16. Acho que era esse horário aí que ele colocou. Em caso de extrema urgência, pode me ligar que eu atendo. Você acha que alguém liga para ele se realmente não for urgente? Então você tem o celular, por exemplo, do trabalho, muita gente tem o seu celular particular. O particular você atende a hora que você quiser, a sua dinâmica aí de família, de amigo e tal, tá lá. Agora, o e-mail do trabalho, das 8 horas que está ali, você pode muito bem, a partir de amanhã, colocar aquele aviso logo no início do e-mail, ou uma mensagem automática. Acho que esse médico fazia uma chamada automática quando ele não atende na hora. Mas vem a mensagem na hora dele. Atendo e-mail às 8, 10, 14 e 16. Qualquer coisa me urgente. Então você pode praticar isso, né? A Fernanda mesmo estava falando que eu podia divulgar o que ela estava fazendo, né? Pode usar esse esquema e testar. Eu vou testar quarta, quinta e sexta e ver que desastre isso vai acontecer. Ou se isso vai me beneficiar demais, porque eu só vou olhar meus WhatsApp da empresa nesses horários. E se for muito urgente, as pessoas me ligam, né? Olha, gente, eu vou contar uma experiência agora que me lembrei. Quando eu era gerente regional na Alcoa, eu era muito interessado em saber o que o cliente estava achando da prestação de serviço da minha loja. Era uma loja que eu tinha, né, de venda de alumínio, né? E eu gerenciava essa loja e outras lojas da região. E eu mandei fazer, tem até um livro meu, o primeiro livro que eu publiquei, eu mostrei a foto disso aí. Eu peguei na nota fiscal e eu mandava colocar um carimbo, né? Em caso de insatisfação com o nosso atendimento, favor ligar diretamente para Alexandre Rangel, gerente comercial. Você acha que algum cliente ligou? Não ligou. Só o fato de eu ter colocado o meu telefone particular da empresa lá direto, minha linha direta, com os clientes, nenhum ligou. Porque ele sabia da intenção de você prestar um bom serviço e que tudo tinha... Então eles evitavam, eles diziam, Rangel, me encontraram no corredor, alguma coisa. Não, foi um probleminha assim, eu não quis nem te incomodar, que eu mesmo depois eu resolvi. Então quando você tem a intenção de atender, por isso que eu me lembrei desse médico que você pode fazer, quando você coloca, olha, eu não estou lendo se não for às 9, quer dizer, os horários que eu atendo é 8, 10, 14, as pessoas vão compreender e não vão te ligar. Por isso que eu lembrei daquela loja lá que eu gerenciei. As pessoas não ligam,
As pessoas respeitam a sua intenção, que você está com outras atividades, tal. Então fica aí a dica do e-mail logo às 8 horas da manhã, porque ele pode prejudicar todo o teu dia, se você não trabalhar logo ali naquela distribuição com teus funcionários. E o WhatsApp, que naquela proteção, se você fizer essa comunicação que o médico me atende faz, na realidade você vai ganhar tranquilidade para fazer. Bom, gente, eu acho que pelo meu cálculo, né, eu termino aqui hoje, né, e só revisando o que a gente viu, né, quer dizer, é um método que eu chamo assim, né, que ele, eu diria assim, ele está interligado, né, uma coisa com a outra, e para mim foi um princípio lógico. Primeiro, clareza, você esvaziar a mente, né? Quer deixar para fazer isso no domingo à noite? Faz no domingo à noite, esvazia a mente. Aquele presente da cunhada, aquilo entrou ótimo, aquilo entrou neurologista, entra. Mas quando é que eu vou dar direção para isso aí? Então você tem o princípio da clareza, o princípio do critério, que é como é que eu vou definir o que é prioridade ou não, pelo que eu sou avaliado. Isso é muito grave, muita gente não pensa nisso aí. E quando vê, você tem uma reputação, uma queixa do diretor, porque aquilo que você é avaliado, você não se preocupou tanto e deu vazão para areia, para pedra pequena. E quando você viu, você atendeu um monte de gente e para aquilo que você devia estar assim, você está assim. Mas porque você correu atrás, mas não fez aquilo que ia te chamar para uma avaliação mais positiva. As pedras grandes, fundamental isso aí, né? Sem esse conceito é difícil você preencher aquele pote de vidro que é o teu dia, né? Rapidamente. É difícil, não é fácil você preencher rapidamente, cheio de coisas pequenas, e quando você vai pegar a pedra grande, está fora, deu 5 horas da tarde e você nem fez aquilo, né? E aí acontece, talvez você já tenha passado um susto assim, de alguém chegar e perguntar assim: fulano, você já viu como é que está aquele problema? Você, putz, não vi nada, você não sabe nem o que dizer para a pessoa. Ah, não vi, mas eu vou ver. E isso, ó. Por quê? Porque você não mapeou, você não tirou da cabeça aquele problema para dizer, ó, não vi, e aquilo está sob controle, e eu vou ver na quinta-feira à tarde, e eu te dou uma resposta, no máximo até 5 horas da tarde. Beleza, quer dizer, esse cara tem controle. Direção, a gente viu, a visão ampla da semana, e não a agenda caderno, né? Depois a agenda inteira para você revisar o teu dia, né? E por fim agora o que a gente falou do princípio da proteção, tá? Então, gente, acho que passei aqui uns 12 minutos do que eu queria, mas eu espero, né, ter ajudado de alguma forma, né, com esse novo conceito que eu estou dando, né, que não é de gestão de tempo, ela tem uma linha de início, meio e fim, né, termina com a proteção para valer a pena, que isso aí traga, né, para vocês uma semana de trabalho mais equilibrada, né, com aos poucos, daqui a 60 dias, 30 dias, 60 dias, você praticando isso aí, vem a ter um fôlego maior. E como aquela moça, aquela supervisora, né, que disse para mim, Rangel, eu queria paz, que vocês venham ter essa paz na semana mais assegurada.